nome é Tereza Cristina Monteiro de Lima, eu sou biomédica formada pela Escola Paulista de Medicina, fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, trabalhando com farmacologia do sistema nervoso central, e fiz o pós-doutorado na Yale University, nos Estados Unidos, também trabalhando com o sistema nervoso central. Então essa é a área de interesse na minha vida. Eu vou falar para vocês um pouco sobre cannabis, ou maconha, como é mais conhecido, e a parte de uso medicinal da maconha. A palavra cannabis é uma palavra que foi cunhada por Linneu, que é o pai da botânica, no século XVIII. E depois disso, ela recebeu várias outras denominações, algumas denominações então são populares, existem inúmeras denominações populares que provavelmente vocês sabem até melhor do que eu. O histórico da cannabis ele aparece pela primeira vez em 5000 a.C. O uso naquela época era religioso, era têxtil, era para alimentação como combustível, para calefação, e os primeiros achados que o pessoal teve em 2400 a 2800 a.C. em algumas tumbas. E no primeiro século depois de Cristo, Plínio o Velho, que era um importante historiador da época, já falava do uso da maconha para a parte de navegação, principalmente para a fabricação de cordas. E os muçulmanos, em 1150, introduzem na Espanha o uso então da maconha também para a parte de navegação. A expansão marítima fez com que essa parte toda, então, ele era usado como tecido para fazer as velas, era usado para fazer as cordas das embarcações, e essa parte então leva a expansão por todo o mundo, já que os espanhóis e portugueses passaram a explorar e a descobrir as novas terras, trazendo consigo a maconha ou o cânhamo ou a cannabis, né? E aí o que acontece? Em 1500, então, a cannabis chega no Brasil, em 1549 chegam as primeiras sementes no país. E o uso medicinal é muito antigo. O primeiro uso medicinal que é a primeira farmacopeia chinesa, então de muito antes de Cristo. Depois o papiro de Ebers, que é o primeiro documento egípcio sobre substâncias que agem no sistema nervoso central e que vem então do século 16 a.C., também já fala da cannabis. E ela vem depois a ser usada por várias outras populações ou sociedades para diversos fins, que é o que eu vou então comentar com vocês. Então, na Índia, ela era usada na parte de neuralgia, dor de cabeça, reumatismo e cólica. No Oriente Médio, ela era usada como diurético e digestivo. Na América Central, ela era usada para coisas completamente diferentes, para tratamento de gonorreia, como tranquilizante para dores musculares. E então, no final do século XIX, ela foi usada para o tratamento de tétano. E logo depois, ela também foi usada para a parte de sistema nervoso central, como tranquilizante, dor de cabeça e para aumentar também o apetite, que também é um efeito central. Em 1853, a gente encontra a primeira menção das propriedades medicinais da cannabis no Brasil. E em 1908, outro documento fala das propriedades embriagantes da cannabis, e em 1930 se fala num outro documento também brasileiro sobre propriedades hipnóticas, que é da sono, sedativa e calmante. Então, no final do século XIX, a gente já tem a popularização da cannabis medicinal. Inicialmente, ela foi comercializada pela Parke Davis, pela Skib, que são indústrias farmacêuticas grandes, para tratamento de problemas digestivos. E depois pela Eli Lilly, para tratamento então de tosses e problemas respiratórios, como xarope. E também, na mesma época, era comercializado pela Grimaud os cigarros índios, para então essa parte de tosse e dificuldades respiratórias. Em meados do século XX, no entanto, então logo a seguir, a gente tem o início da proibição do uso da cannabis, que começou em vários locais, em vários países, e claro, como tudo que nós fazemos, a gente imita os Estados Unidos em várias coisas relacionadas a medicamentos. Os Estados Unidos começou a fazer uma perseguição e a impedir que o pessoal pudesse então comprar a cannabis, e aqui no Brasil, em 1932, aconteceu o primeiro decreto proibindo e criminalizando o uso da cannabis. E logo em seguida ele é retirado da farmacopeia inglesa, e em 1938 tem no Brasil a proibição total do plantio, da coleta, da comercialização de qualquer produto que tivesse cannabis.
Em 1941 a gente tem a retirada então da cannabis da farmacopeia americana. Em 1950 ele sai do Index Merck, que é uma bíblia para quem trabalha na área de compostos farmacêuticos e químicos, em que tudo que existe está descrito lá. Ele é retirado. Em 1980, no entanto, o FDA, que é o Food and Drug Administration, que seria a Anvisa dos Estados Unidos, ela aprova o uso de um composto baseado em cannabis para náuseas, vômitos e estimulante de apetite para o pessoal com câncer. Em 2001, o Canadá é o primeiro país a aceitar o uso medicinal da cannabis. A parte química da cannabis é bastante complexa. Ela tem mais de 500 compostos, dos quais 104 são os que a gente chama de fitocannabinoides. Desses 104, os principais conhecidos e sobre os quais toda a terapêutica é feita é o delta-9-tetraidrocannabinol, que tem uma ação muito mais central e estimulante, e o canabidiol, que então também tem ação central, mas tem outras ações que são mais terapêuticas. Não é ele o responsável pelos efeitos que o pessoal conhece do uso recreacional de maconha. O responsável pelo uso recreacional é realmente o delta-9-tetraidrocannabinol. Se você gostou dessas informações e quer saber mais sobre a maconha, sobre o uso medicinal da maconha, deixe o seu like no canal e a gente vai continuar no próximo episódio.